Então vamos lá, já vamos começar. Quem for chegando, vou adicionando. Então vou aumentar aqui a página. Aí, olha, nós falamos na última aula sobre a Belle Époque, sobre a linha do tempo, o que é que aconteceu, que naquela época havia muito desenvolvimento, mas também havia um armamento muito grande. A Belle Époque, tudo que era fino, era elegante, fazia parte da França, né? Vinha da França e é, é, vinha da França e tudo de industrialização também era parte da França, vinda pela Revolução Industrial. E a burguesia, ela então começou a impor seus gostos, mas havia uma disputa política muito grande com as potências da época, especialmente com os territórios da África e da Ásia, como eu falei com vocês. E a gente ficou nas tensões quando houve o assassinato do herdeiro do trono lá da Áustria, o austro-húngaro, príncipe Ferdinando. Então começa a guerra a partir daí, viu? Então a gente viu aqui, vamos falar aí tensões e disputas. Em 1871, o desfecho da Guerra Franco-Prussiana criou na Europa um clima de tensão que só tendia a se agravar. A Alemanha, que finalmente conseguira se unificar, passou a disputar mercados com outras potências europeias, como a França e a Inglaterra. Os franceses, que perderam o rico território da Alsácia-Lorena, sentiram-se humilhados com a derrota e passaram a alimentar um sentimento de revanche. Eu falei sobre esse sentimento de revanche. Então, o agravamento das tensões, né, o agravamento das tensões entre os países europeus foi acompanhado pela formação de dois blocos rivais, né, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Deixa eu ver quem foi que chegou aqui para eu adicionar. Micael. Aí começaram a alimentar um sentimento de revanche, né? Então houve esse agrupamento de blocos rivais e isso deu início a uma intensa corrida armamentista, quando um dos lados ampliava sua capacidade bélica, que é de construir armas, o outro logo buscava equiparar-se. Era aquilo que eu falei para vocês, sobre que quando um país ele estava fazendo 100 metralhadoras, um estava fazendo um tanque de guerra, e assim eles iam, né? Então dois blocos ganharam corpo no início do século XX, a Áustria-Hungria e a Itália estavam ligados à Alemanha. Então esses três países, a Áustria, a Hungria, a Itália e a Alemanha, eles formavam a Tríplice Aliança, certo? A Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança vai causar um conflito entre os outros países, viu? Que vão formar a Tríplice Entente. Então, olha, o outro lado desse bloco era a Inglaterra, a França e a Rússia, que era chamada de Tríplice Entente. O que é Entente? Entente em francês significa entendimento, um acordo entre países para atingir um objetivo comum. Então eram essas duas alianças que vão disputar aí na Primeira Guerra Mundial, certo? Aí qualquer acontecimento poderia colocar em risco a paz na Europa e precipitar uma guerra generalizada, uma guerra geral. Naquele momento, focos de tensão não faltavam. Olha, teve a questão marroquina, que é quando a França ela vai disputar o Marrocos, né, lá na África. Desde 1880, o Marrocos era disputado por diferentes nações europeias, por causa da sua
localização estratégica no norte da África. Então a África ela está aqui embaixo, né? Ela está aqui embaixo e a pessoa, eles sempre disputavam essa parte para que tivesse uma rota melhor para fazer o comércio, né? A gente sabe muito bem que todos esses países disputam tudo isso por causa do comércio. Foi assim até hoje, nos anos de 1990, 2000, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, dizendo que o Saddam Hussein tinha armas químicas, e depois a gente sabe muito bem que não tinha essas armas químicas, era tudo por causa do petróleo. Então ali, por causa da localização estratégica do norte da África, o Marrocos era muito disputado por essas nações europeias. Mas em 1904 a França assinou um acordo com os ingleses, dando-lhes sua aprovação para dominarem o Egito. Então o Egito, dominação dos ingleses. A Índia também já foi dominação dos ingleses. Então os ingleses dominaram vários países. Em troca, os britânicos, a Inglaterra ia ajudar a França a controlar o Marrocos. Era um entendimento entre Inglaterra e França, que ficou conhecido como Entente Cordiale. Entente Cordiale, certo? Então nós temos aí esse entendimento, esse acordo, né, para um dominar o Egito e o outro dominar o Marrocos. Isso causou reações da Alemanha, que era interessada em ampliar seus domínios na região. Então aqui nós temos uma foto de mulheres que estão lá nas fábricas bélicas, ou seja, aquelas fábricas de armas, e elas começaram a construir armas. É claro que dentro dessa fábrica bélica havia uma precariedade nos trabalhos. Então muitas mulheres e homens, especialmente as mulheres, que eram a maior quantidade de gente que trabalhava nas fábricas, essas mulheres morriam, explodiam aí as bombas, explodiam a pólvora, queimavam, mutilavam as mulheres. Era uma situação muito dramática na época. E essa ilustração aí é de 1893, que foi publicada no jornal londrino, certo? As mulheres preenchendo cartucho com dinamite em pó, né? A gente sabe muito bem que dinamite é ultra explosivo. É o tal do TNT, né? Eu acho que é TNT, que é a formulazinha delas, alguma coisa assim. Aí nós vemos aqui, né, a Rússia, aliada do Reino Unido e aliada da França. A Alemanha, aliada da Áustria e da Hungria e aliada da Itália. Aqui, ó. Lembrar que a Itália, ela tem um aspecto de uma bota aqui, ó. Ela parece uma botinha, certo? Aí nós temos aqui, ó, parece uma bota. Se você for ver, ela tem a semelhança de uma bota. Então, aqui mostra a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Isso foi no início do século XX, da Primeira Guerra Mundial. Aí tem outra questão, a questão balcânica. Durante a crise do Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro anexou ao seu território, em 1908, as regiões eslavas da Bósnia e da Herzegovina, nos Balcãs. A Sérvia reagiu prontamente, pois idealizava liderar a união dos povos eslavos da região, aquele povo ali, povo eslavo, né? É o povo lá do norte do mundo, né? Lá bem do povo que lá é muito frio, né? Então, olha, ele contava com o apoio da Rússia, que incentivava o nacionalismo eslavo. Por sua vez, os austro-húngaros tinham o apoio dos alemães, que desejavam construir uma rodovia ligando Berlim a Bagdá. Olha, então os alemães tinham essa ideia, esse projeto de dominação, porque eles queriam construir uma rodovia de Berlim até Bagdá. Mas por que Bagdá, né?
Aí a gente lembra que aqui, esses países aqui, eles são os maiores produtores de petróleo do mundo desde muito tempo. Então, a Alemanha tinha esse interesse de pegar o petróleo lá de Bagdá, lá do Iraque, e das outras regiões também, né, da Síria e tudo mais. Então, ele passava essa rodovia, né, esse projeto era passar essa rodovia de Berlim até Bagdá, certo? Naquela península balcânica. Tal caminho os levaria ao Golfo do Pérsico, região rica em petróleo, que eu acabei de falar, cujo domínio é cobiçado pelas grandes potências até o dia de hoje. Então aqui nós temos essa rota, né, ferrovia, a Bósnia-Herzegovina e os movimentos nacionalistas aprovados pela Rússia. Aí vem agora o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, aí houve o assassinato do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e de sua esposa, certo? Por um estudante sérvio, membro de uma sociedade secreta ligada ao nacionalismo eslavo. O Império Austro-Húngaro ele lançou um ultimato à Sérvia, exigindo a dissolução das sociedades secretas e a aceitação de uma comissão austro-húngara para investigar o crime, mas é claro que ela não aceitou, né? Não aceitou essa comissão, né, para investigar o crime. Então a Áustria declarou guerra à Sérvia. Conforme os acordos militares anteriores estabelecidos, o governo russo deu apoio aos sérvios e o governo alemão colocou-se ao lado do Império Austro-Húngaro e a França saiu em defesa da Rússia. Com várias declarações de guerras feitas em poucos dias. Era só um momento. Então, com várias declarações de guerra feitas em poucos dias, estava em curso a Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos aí o príncipe Ferdinando, né, e sua esposa Sofia, lá em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, antes de ser assassinado, né, pouco antes de ser assassinado. Então, ele foi morto, né, pelo uma sociedade secreta, que eu ainda estou acordando, gente. Por uma sociedade secreta da Sérvia, certo? E aí começou o estopim da guerra, foi o assassinato do príncipe Ferdinando. Então, nós temos um motivo para começar a guerra. Então começou a guerra, né? O desenrolar do conflito. A primeira fase do confronto recebeu o nome de Guerra de Movimentos, certo? E por quê? Porque se caracterizou pela movimentação das tropas. Então a Guerra de Movimentos era isso, era somente a movimentação das tropas. O Brasil ele tem um exército, então ele vai e leva o seu exército para as fronteiras, ou ele vai para Manaus, ele vai para Mato Grosso, né, que são as fronteiras, ou vai para o Rio Grande do Sul. Então esses países já ficam sob atenção, né, sob tensão, e eles vão pegar e vão enviar os soldados deles também para essas cidades de fronteira, certo? Então, para essas fronteiras com esses estados brasileiros também. Por quê? Porque essa é chamada de guerra de movimento. Não tem nenhum conflito ainda. Era só movimentação do exército. Então os alemães ocupavam a Bélgica, que era uma nação neutra, para chegar até a fronteira com a França e assim invadir o país. A Inglaterra, que temia o predomínio alemão na Europa, enviou um ultimato aos invasores para que respeitassem a neutralidade belga.
Como a Alemanha não pretendia recuar, o pedido transformou-se em declaração de guerra, certo? Então esse foi a segunda característica da Primeira Guerra Mundial. Foi quando eles pegaram e deram esse ultimato para que eles deixassem a cidade, o país da Bélgica, certo? Porque a Bélgica era neutra. Então, olha, o plano da Alemanha consistia em concentrar seus ataques ao lado ocidental, a fim de vencer rapidamente a França e depois enfrentar a Rússia pelo lado oriental. Então, a gente vai ter que ver essa explicação pelo mapa. Então, os alemães queriam invadir aqui, ó, a França, para depois invadir a Rússia pelo lado oriental, por aqui, certo? Ou por aqui, por baixo, certo? Então, mais por aqui por cima. Então, vocês vão ver que tem muita movimentação, muita característica de que um país quer mais do que o outro e assim vai começar a guerra. Aí, ó, o plano da Alemanha consistia em concentrar, né, seus ataques no lado ocidental, a fim de vencer rapidamente a França. Então, ó, passando pela Bélgica, olha aqui a Bélgica. Aí eles queriam vir por aqui, eles queriam vir por aqui também para pegar a Itália, né? Depois enfrentar a Rússia pelo lado oriental. Então, vir por esse lado, passar pela Polônia e chegar até a Rússia. Após invadir o território francês pela Bélgica, então aqui eles invadiram, né, realmente, os alemães chegaram a 25 quilômetros de Paris. Então, olha, eles avançaram muito, mas foram detidos pelas tropas francesas na Batalha de Marne, às margens do rio de mesmo nome. Para garantir os territórios já conquistados, os alemães cavaram trincheiras em frente aos exércitos adversários, né? Aquelas trincheiras que são aqueles buracos da terra, né? Para a pessoa ficar protegida. Iniciava assim a segunda fase do conflito, que é a guerra de trincheiras, certo? O que é guerra de trincheiras? É justamente porque eles começaram a construir trincheiras para se protegerem do inimigo. Então, tanto os alemães quanto os franceses aprenderam essa técnica de fazer trincheiras e daí começar a avançar um pouco mais. Por 3 anos, os exércitos disputavam cada pedaço do território sem avanços significativos, mas com inúmeras mortes de ambos os lados. Já na frente oriental, que é o lado aqui, ó, os alemães obtinham vitórias sucessivas sobre os russos. Ao longo do conflito, outros países entraram na guerra, como o Japão, em 1914, e a Itália, que rompeu com a Alemanha, em 1915, aderindo à Entente, a Tríplice Entente, formando o Bloco dos Aliados, certo? Então, o Bloco dos Aliados quando vai vir apoiar a Rússia, né? Vai ser apoiado pelo Japão, certo? E pela Itália. Esse é chamado Bloco dos Aliados. Então esses aí, eles vão pegar e vão entrar na guerra e vai aumentar mais ainda o conflito. Então o Bloco dos Aliados é justamente esse, né? Quando a Itália ela vai romper com a Alemanha e vai entrar na guerra ao lado da Rússia e da França. E também o Japão, né? Aí seguindo, já a Bulgária e a Turquia aderiram ao lado comandado pela Alemanha, chamado de o Bloco das Potências Centrais, certo? Então, vários países eles começam a se unirem para fazer essa guerra, viu? Então tem o Bloco dos Aliados e o Bloco das Potências Centrais. Então o Bloco das Potências Centrais é a Alemanha,
a Alemanha, a Bulgária, a Turquia. Já o bloco dos aliados é Japão, é Itália, é Rússia, é França e a Inglaterra, viu? Então nós temos aqui, ó, um mapa sobre a movimentação desses exércitos durante a Primeira Guerra Mundial. Então, olha, a Primeira Guerra Mundial, ele vai ser um conflito que vai mexer com a Europa toda, certo? Até agora, Portugal e Espanha, eles vão pegar e estão ali quietinhos, viu? Aí eles estão quietinhos, mas enquanto isso o restante está tudo pegando fogo. Aí forças centrais, né? Aqui estão as forças centrais, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Aqui tem as forças, aliado das forças centrais, né? Que é a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, os Países Baixos, certo? Depois tem as forças da Entente, que são aliadas, França, Itália, Reino Unido, Rússia. Aí tem os aliados das forças ententes, que é a Polônia, Romênia, Sérvia, né? Então, sim, a Grécia também está nessa força aliada aqui, a Entente aliada. Aí aqui são os locais de guerra, ó, que um quer invadir o país. Se entrasse aqui no país, se entrasse por aqui, iria ter mais mortes ainda, do mesmo jeito aqui. E aqui, ó, na Polônia, onde nasceu o Papa João Paulo II, aí aqui, ó, tem muita guerra. Aqui do lado da Itália, aqui nessa partezinha da Sérvia, certo? Na Albânia, aqui também na Romênia, tem guerra para todo lado. Fosse para lá, morria, certo? Então, olha, a Primeira Guerra Mundial começou com uma grande ofensiva das tropas alemãs em direção à França, pela região da Bélgica. Porém, as tropas acabaram contidas, iniciando a Guerra das Trincheiras. Na frente oriental e nos Balcãs, a guerra apresentou mais mobilidade, ou seja, aqui, desses lados aqui, da Polônia e tal, ela tem mais conflito. E aqui são conflitos assim, isolados. A Suíça aqui, ó, neutra, mas ela é aliada aqui deixa eu ver aqui, a cor dela não aparece não, mas ela é neutra aqui, viu? A Suíça sempre foi neutra. Joãozinho, lê aqui para mim esse texto aqui todinho. Certo, professor. Trabalhando com documentos. Em 1914, o estadunidense Richard Harding Neve era correspondente estava na Bélgica no dia em que o país foi atravessado pelas tropas alemãs, que se deslocavam em direção ao canal da Mancha para atacar a França. No texto a seguir, o jornalista descreve o episódio que presenciou. A entrada do exército em Bruxelas perdeu quando os 3 soldados à frente das tropas entraram de bicicleta no Boulevard do Regent e perguntaram o caminho para Gare do Norte. Quando passou com eles a nota humana. O que veio depois deles e 24 horas depois continuava chegando. Não por um homem marchando, mas uma força da natureza semelhante a uma maré, uma avalanche ou um rio inundando as margens. Apesar dos primeiros regimentos do inimigo, ficamos em cidades de interior. Após 3 horas, eles deram passo dando uma ininterrupta coluna de aço cinza e estávamos entediados. Mas, o começo passado e não havia tempo para virar, o passo também deu é coisa de muito fantástica humana. Voltamos a olhar, fascinados. Tinha o mistério e a ameaça da neblina rolando para nós para o lado do mar. Só o olho mais penetrante detectava a menor diferença dos milhares de quilômetros impossível ver sobre o mundo de invisibilidade. Os homens da infantaria cantavam Pátria, minha pátria. Entre cada verso da minha música davam 3 passos. Às vezes, 2.000 homens cantavam juntos em baterismo absoluto. À meia-noite, os carroças de carga e os canhões de sítio continuavam a passar. Às 7 horas, fui acordado pelo barulho de homens em todos cantando com elegância. Se marcharem à noite, eu não sei. Mas já faz 24 horas que o exército cinzento passa por mistério da neblina
e a pertinácia de um bom compressor. Ok, então nós temos aí um relato, né, desse repórter do The New York Tribune. Então ele estava lá e vendo todas as cenas. Olha aqui a imagem dos soldados alemães na Batalha de Lodz, na Polônia, durante a Primeira Guerra Mundial. A foto é de 1914. Então, os alemães lá, né, essa é a primeira vez que os alemães eles entram numa guerra e depois vai repetir o mesmo feito no nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Olha, das trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Então, estudos indicam que ao longo da Primeira Guerra Mundial, as trincheiras foram utilizadas durante 3 anos. Certo? Era só um instante que eu estou anotando aqui uma coisa. Durante 3 anos, a partir de setembro de 1914. Prevaleceram na frente ocidental, que se estendia do Mar do Norte até a fronteira da Suíça com a França. Em um conflito, uma frente se refere a uma espécie de zona armada entre duas forças opostas. Então eles faziam essa... Eu vou diminuir um pouquinho para caber toda a imagem aqui, ó. Aí eles ficavam dessa forma aqui, nas trincheiras ele botava as madeiras, né, no chão para andar. Pedaços de madeiras eram colocados nas trincheiras como forma de evitar o contato direto com o barro e a lama. Ratos eram atraídos por restos de comida e corpos em decomposição. Então as pessoas morriam aqui e tal, tinha gente morta aqui também, tinha arame farpado, tinha muita coisa. Então tem tudo isso aí. Em geral, a profundidade da trincheira podia ocultar um homem de pé, funcionando assim como a proteção. Então, ratos e tudo mais. Então aqui, ó, pessoas lendo, pessoas comendo, pessoas doentes, mutiladas, certo? Aí aqui, ó, nós temos as trincheiras, espécie de escavação no solo, tinha em média 2 metros de profundidade e cerca de 1,80 metros de largura. As barreiras de arame farpado podiam alcançar até 2 metros de altura. Então esses arame farpado até 2 metros de altura. Os sacos de areia eram utilizados como proteção adicional. Na Primeira Guerra Mundial, 91 mil pessoas foram mortas por armas químicas, como gás de cloro. Os soldados então usavam máscara para se proteger desses ataques. Então aqui tem, ó, várias máscaras contra os ataques químicos também. Os soldados recebiam comida enlatada para se alimentar nas trincheiras. Muitas vezes abasteciam seus canis com água da chuva. Então os canis dele, aquela garrafinha, né? Eles abasteciam com água da chuva. E a comida era enlatada, né? Como quitute, sardinha e tal. Vamos aqui para tecnologia e destruição, ok? Então a gente vai aqui, ó, vou ler aqui para vocês sobre tecnologia e destruição. A Primeira Guerra Mundial foi uma das mais mortíferas da história. Deixa eu aqui fazer uma pergunta para vocês. Vocês assistiram aquele filme Mulher Maravilha? Quem assistiu? Não. Esse último filme. Ivoni, tu assistisse não, Ivoni? Pois é, aí tem o filme da Mulher Maravilha, que é justamente nesse período da Primeira Guerra Mundial, né? A história se passa na Primeira Guerra Mundial. Aí passa ela nas trincheiras, passa ela nessas batalhas aí, passa ela pulando esses arames farpados e tal, e lutando contra o exército alemão e etc, etc. Aí é bem interessante. Depois eu vou ver se eu coloco aqui um videozinho, se der tempo ainda hoje. Aí, ó, a Primeira Guerra Mundial foi uma das mais mortíferas da história. Além de cerca de 13 milhões de mortos, a maioria jovens soldados, essa guerra deixou 20 milhões de pessoas feridas e mutiladas.
A tamanha capacidade de destruição foi promovida pela utilização de novas e avançadas tecnologias, como a metralhadora. Espera aí, viu? Eu estou anotando aqui. A metralhadora, os tanques, os aviões, os submarinos, armas químicas como o gás mostarda. Então esse gás mostarda, de vez em quando ele é usado, mas ele foi proibido. Contraditoriamente, os anos de guerra também foram marcados, aliás, pela descoberta de novas terapias e medicamentos. Assim, enquanto os avanços da medicina diminuíam as mortes causadas por doenças, aumentava a mortandade promovida pela guerra. Isso fez os europeus duvidarem da ideia de progresso daquela tão cultuada Belle Époque, certo? Então aqui, ó, tem um monumento aos mortos da Batalha de Somme, que ocorreu em 1916 e foi considerada uma das maiores da Primeira Guerra Mundial. Essa foto é de 2014. Aqui nós temos os soldados, né, envenenados, isso é uma tela de John S. Sargent, em 1918. Aí nessa tela se vê soldados sobreviventes de um ataque de bomba de gás de mostarda, amplamente utilizado na Primeira Guerra, e depois ele foi proibido por acordos internacionais, certo? Agora vem os desdobramentos. Aí vem os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Detidos em terras pelas trincheiras francesas e bloqueado no mar pela poderosa armada inglesa, os alemães se lançaram em uma audaciosa guerra submarina. Em 1917, seus submarinos atacavam navios de onde? Dos Estados Unidos. Aí o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos vão entrar na guerra também, que transportavam armas e suprimentos para os países da Tríplice Entente. Isso serviu de pretexto para a entrada dos Estados Unidos na guerra, favorecendo o lado dos aliados. Certo? Espera só um instante. Aí, favorecendo os aliados, né, no equilíbrio das forças em confronto. Enquanto isso, eclodia na Rússia a Revolução Socialista de 1917. Então, aqui que a gente vai estudar no próximo capítulo, né? No início de 1918, o governo russo assinou um armistício, que é aquela rendição, acordo que cessa temporariamente as hostilidades. Ele assinou um armistício com a Alemanha, liberando-a dos combates na frente oriental. Já na frente ocidental, os confrontos resultavam em um contínuo desgaste dos alemães. Internamente, a situação do país também se agravava, porque, pressionado por um movimento popular, o Kaiser Guilherme II, o Kaiser quer dizer o imperador, né, teve de renunciar ao trono e foi instaurada uma república no país, né? Então aqui nós temos os conflitos já internos também de cada país. Aí, enfraquecido, o novo governo alemão aceitou a proposta de paz feita pelo presidente Woodrow Wilson. 14 pontos de Woodrow Wilson, né? O acordo é chamado os 14 pontos de Wilson. E em 11 de novembro de 1918 foi assinado o armistício de Compiègne, pondo fim à Primeira Guerra Mundial. Espera só um instante. Só um minuto. Aí, pronto, aí terminou a guerra, certo? Aí eu vou pedir para vou pedir para João ler os 14 pontos de Woodrow Wilson, os 14 pontos de Wilson. Lê aí para mim, por favor, para a gente quase terminar. Certo, professor. Os 14
de Wilson. Primeiro, a abolição da diplomacia secreta. Isto é, todos os acordos internacionais deveriam ser negociados publicamente entre as nações e não poderiam conter cláusulas ocultas. Segundo, plena liberdade de navegação. Terceiro, eliminação das barreiras econômicas entre as nações. Quarto, limitação dos armamentos nacionais ao nível mínimo compatível com as necessidades de segurança. Quinto, ajuste parcial das pretensões imperialistas, levando-se em conta os interesses dos povos dominados. Sexto, a retirada dos animais do território russo, ali instalados deles o acordo de paz entre dois países. Sétimo, a restauração da independência da Bélgica. Oitavo, a devolução da Alsácia-Lorena à França. Redefinição das fronteiras da Itália, que incorporou regiões de forte presença italiana, antes sob domínio austríaco. Décimo, a autonomia dos povos sob controle da Áustria-Hungria. 11. Restauração da Romênia, de Montenegro e da Sérvia, assegurando-se aos sérvios o mau acesso. 12º, autonomia dos povos até então submetidos aos turcos. Além disso, os estreitos de Bósforo e Dândalos passariam a estar permanente abertos. 13º, criação de uma Polônia independente, habitada por origem incrivelmente polonesa e com pleno acesso ao mar. 14º, criação de uma sociedade ou Liga das Nações, com o objetivo de arbitrar as futuras pendências entre as nações, concretizando-se assim o tão sonhado direito internacional. Então, aí aqui são os 14 pontos que foi esse acordo, né, assinado em 1918, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. E pronto, fim e tal, e acabou a Primeira Guerra Mundial. Aí vem os tratados de paz. Aí existe o Tratado de Versalhes, certo? A gente vai estudar em 1919. Os líderes dos países vitoriosos se reuniram no Palácio de Versalhes, certo? Na França, e para definir os rumos da Europa e impor a punição aos derrotados. Aí essa punição muito severa, viu? Muito severa. Quem entrou na guerra vai ter que ser punido severamente. Aí a Alemanha, aí foi criado então o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi culpada pela guerra, foi considerada culpada, ela que foi assim a principal pessoa, o principal país que incentivou a guerra e fez a guerra. Aí ela foi obrigada ao quê? A indenizar os países vitoriosos em aproximadamente 33 bilhões de dólares. Devolver a região da Alsácia-Lorena à França, evacuar os territórios ocupados na Bélgica, perder todas as suas colônias que ela tinha, né, na África e tudo mais, entregar uma faixa de terra à Polônia, dando-lhes acesso ao mar por um corredor até a cidade de Danzig, transformada em Porto Livre. Aí, olha, presta atenção, por causa dessa entrega de faixa de terra à Polônia, vai ser um dos motivos que o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, vai invadir a Polônia, viu? Vai invadir a Polônia, pegar os judeus e matar também, viu? Aí tem aqui, reduzir seu exército a no máximo 100 mil homens, extinguir sua força aérea e entregar navios e submarinos aos vencedores e outros bens. Aí, além disso, previu-se a criação da Liga das Nações, certo? Essa Liga das Nações era uma organização destinada a garantir a paz internacional. Só que a gente vai ver que não vai ter muito fruto, não. Reunindo os signatários do Tratado de Versalhes e países convidados, ela seria formada por 45 nações. Porém, antes mesmo de ser criada, um dos problemas puseram em xeque a sua eficácia. Os Estados Unidos preferiram não participar da entidade e países como a Rússia revolucionária e a Alemanha derrotada não foram convidados a integrá-la. Foram ainda assinados outros tratados relativos a questões de fronteira e criação de novos países, com o desmembramento do Império Austríaco em vários estados independentes pelo Tratado de Saint-Germain.
a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Esses países até hoje ainda existem, viu? Outros acordos garantiram ainda durante a guerra a autonomia da Finlândia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que se libertaram do domínio russo. Então a Finlândia, a Estônia, que são aqueles países lá bem frio, né? Eles saíram do domínio russo e se tornaram países independentes, certo? Então o signatário é aquele que assina um tratado, um documento. E essa foi a primeira sessão da Liga das Nações, com 41 Estados-membros. Fotografia de 15 de novembro de 1920, né? Aí aqui tem a Europa do pós-guerra. Então aqui, ó, Finlândia, Estônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria e Hungria, Iugoslávia, se tornaram países novos, né? São novos estados, novos países. Então, esses países aqui se desmembraram da União Soviética, né? E esses outros aqui, que eram juntos, também se separaram. Então, os outros países continuam do mesmo jeito, viu? As consequências da Primeira Guerra Mundial. Embora os principais derrotados tenham sido a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, as guerras quase nunca trazem um vencedor. Todos os países europeus envolvidos na Primeira Guerra sofreram perdas irreparáveis nos 4 anos de conflito. Nunca o mundo assistira a tanta destruição em um espaço de tempo tão curto. Várias cidades e áreas rurais foram devastadas, o que afetou milhões de pessoas, tanto civil quanto militares, porque não tinha comida. E a Primeira Guerra Mundial promoveu ainda mudanças importantes nas relações de força entre os países. Com o conflito, a Europa passou a depender do auxílio dos Estados Unidos, né? Daí ele virou essa grande potência mundial, né? Através daí. E a sociedade europeia deixou de ser um modelo para os demais países do mundo, que passaram a se inspirar nos Estados Unidos. Então, o modelo de vida mundial é os Estados Unidos. A Europa, que era o modelo de vida, deixou de ser porque criou esse conflito todinho e ninguém queria viver assim em conflito. Então o bloqueio do comércio marítimo promoveu a industrialização de alguns países. O Brasil passou a produzir muitas das mercadorias que antes eram compradas dos europeus, ou seja, desenvolveu a sua indústria nacional, né? E na vida cotidiana, um dos resultados da guerra foi uma maior participação das mulheres na vida pública e no mercado de trabalho. Aí as mulheres começaram a entrar na vida pública, na política também, né? Se intrometer não, desculpa, usei a palavra errada. Buscou a intervir, né? Era essa a palavra que eu queria, era intervir na vida pública, certo? No mercado de trabalho. Ela começou a buscar o espaço dela, né? Com grande parte da população masculina europeia envolvida nos conflitos, elas acabaram ocupando lugares antes reservados apenas aos homens, né? Os comerciantes. Aí foi quando a mulher começou a ter o comércio, a ser independente e tal, viu? Outros conflitos, outros efeitos do conflito na política, no comportamento, na arte e na cultura serão vistos mais à frente, né? No período como entre guerras. Aí eu tenho esse texto aqui que João vai ler. Lê aí para mim, João. Certo, professor. Refugiados, os que perdem seu lugar. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhares de pessoas deslocaram-se dentro do seu próprio país ou foram para outros e viveram na condição de prisioneiros, refugiados, deslocados internos. Milhares de belgas e sérvios fugindo, respectivamente, em direção à França e à Albânia, bem como cerca de 3 milhões de russos se dirigiram ao interior do país. No leste europeu e na região dos Balcãs, a criação de novas fronteiras resultou na fuga de 250 mil búlgaros da Grécia, Sérvia e Romênia, 50 mil gregos da Bulgária e 1,2 bilhão da Turquia e 200 mil húngaros da Romênia. Além deles, cerca de 300 mil armênios fugiram do genocídio. Sobre esse assunto, é o texto do historiador Eric Oswald a ser lido.
A Primeira Guerra Mundial e a Revolução são de pessoas deslocadas de refugiados ou absorções, trocas de população entre estados que equivaliam à mesma coisa. Um total de 1,3 milhão de gregos foi repatriado para a Grécia, sobretudo da Turquia. Cerca de 200 mil búlgaros passaram para o diminuído território que deu seu nome nacional. Numa estimativa por cima, os anos 1914 até 1922 geraram entre 4 e 5 milhões de refugiados. Os motivos que levaram as pessoas a abandonar tudo que tinham, casa, bens e famílias, repetem-se no século XXI, em que milhares de homens, mulheres e crianças continuam temendo por sua vida e pela manutenção de sua liberdade. Eles são de várias etnias e religiões, podem se encontrar em diversos lugares do mundo. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, tem como principal missão assegurar os direitos e o bem-estar dos refugiados. Segundo este órgão, essas são as definições para as expressões refugiados e deslocados internos. Refugiado é a pessoa que está fora do seu país natal devido a fundados temores de perseguição relacionados à raça, nacionalidade, grupo social ou opinião política, a conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. Deslocados internos são frequentemente confundidos com refugiados, não cruzaram a fronteira interna nacional para abrir, mas permaneceram em seus países, mesmo tendo fugido por razões similares dos refugiados. Os deslocados internos permanecem legalmente sob proteção de seu próprio governo. Os movimentos de refugiados deslocados internos se diferenciam dos movimentos populacionais migratórios espontâneos, aqueles que ocorrem por iniciativa das próprias pessoas em razão de diferentes motivos, como a busca por trabalho e melhores condições de vida. Refugiados no Brasil. A Venezuela é o país de origem da maior parte dessas pessoas que pedem refúgio no Brasil. Das 33.865 solicitações de 2017, 17.865 eram de venezuelanos. Esse valor representa 52,75% do total. Em seguida, vem os pedidos de refúgio das pessoas de Cuba, Haiti, Angola e China. O número de haitianos pedem que refúgio no país tem caído ano a ano. A principal porta de entrada no Brasil é a Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. País de origem desses de estrangeiros em 2017. Quase a metade das solicitações de refúgio foi registrada no estado. A Venezuela também é vizinha do estado do Amazonas, que recebeu o terceiro maior número de solicitações de refúgio. Foram 2.864 pedidos em 2017, equivalente a 8,46% do total. Ok, aí nós temos então essa situação que perdura até hoje de refugiados, né? E tudo mais. Aí nós temos aqui uns gráficos de refugiados de 2016 e tal, e do destino de 2016 também. Então a gente vai ver aí os países e por fim a gente não vai dar tempo de ver mais isso, a saia, a bicicleta e a Primeira Guerra, outras mudanças. Então a mulher ela sofre muitas muitas transformações e a gente vai ler na próxima aula. Não esquece de fazer esse texto no seu caderno, terminar e postar hoje. Aí o que é que vai acontecer agora? Vocês, na segunda aula, vão fazer as atividades do Google Sala de Aula, certo? E vão fazer os exercícios de lá. Tem vários exercícios, inclusive eu vou postar o de história lá também, tá certo? Que é para revisão para prova. Ok? Alguma dúvida? Yasmin? Não? Tá certo. Oi? Então eu quero só tirar Diga aí. a conclusão do que eu estava pensando. A conclusão do estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do príncipe, não foi, professor? Foi isso mesmo, do príncipe do trono austro-húngaro Ferdinando. Aí esse foi o estopim. Eles já estavam mais ou menos armados, né? Aí eles procuraram um motivo,
Aí esse motivo foi o estopim da guerra, viu? E aí a guerra teve, inventaram a metralhadora, submarino, inventaram um monte de coisa. Essas novas tecnologias surgiram lá e aí eles colocaram na guerra e matou muita gente. Porque antigamente era só com espada, era com aquelas carabinas de um tiro só, a pessoa botava, dava um tiro, aí depois enchia de novo. Aí demorava mais, né? Enquanto a metralhadora não. A metralhadora mata mais gente do que qualquer outra coisa. Então é assim. Então o estopim da guerra, eu vou fazer o resumo então para vocês. Existiu a paz armada, que é aqueles países que estão com as armas, né? Mas não estão em conflito. Aí surgiu a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, a Entente Cordiale, certo? As novas tecnologias para guerra, certo? Com metralhadoras, surgiu as trincheiras, né? O motivo da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Existe a guerra de movimentos, que é quando não estão em conflito, só move os exércitos para as fronteiras. Existiu a Batalha de Marne, que foi um conflito pequeno. E aí começou então a guerra das trincheiras, né? A guerra realmente, aquela que tinha as trincheiras, que eu já descrevi como era. Surgiu o Bloco dos Aliados, porque entrou mais países, né? E surgiu o Bloco das Potências Centrais. E também os Estados Unidos entraram na guerra, né? Depois que a Alemanha bombardeou e destruiu os submarinos dos Estados Unidos, né? E depois de terminou a guerra, houve o Tratado de Versalhes e teve também os 14 pontos de Wilson, viu? E o armistício de Compregne, acho que é essa palavra, certo? E teve o Tratado de Versalhes e pronto, aí terminou a guerra, a Alemanha foi punida, perdeu as colônias, teve que entregar os aviões, submarinos, tudinho aos outros países que venceram, né, e tal, e depois ela se reconstrói e vai começar a Segunda Guerra Mundial, viu? Daqui a pouco a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo certo? Alguma dúvida? Compreendido? Ok, então a gente vai parando por aqui. Boa. Aguarde as próximas orientações. Ainda tem aula de matemática ao vivo, viu? Certo. Tchau. Então a matemática será 8h50, porque agora será as atividades, né, professor? Não,